Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje eu queria tratar sobre uma mini polêmica. É mini polêmica, vai? Sei lá, acho que não chega a ser uma grande polêmica. Mas enfim, que é o Neymar? A situação atual da lesão do Neymar, né? E para além disso, toda a questão do ele tá na Kings League, ele tá sei lá onde. Enfim, queria falar um pouquinho disso com vocês. Antes, se você puder, aquele like no vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça disso porque é muito importante isso, é de graça e ajuda bastante a gente. Se você quiser se tornar membro do canal, também pode, aí já não é de graça, mas também ajuda a gente, tem aqui embaixo, seja membro, o botãozinho lá. E se você quiser se inscrever no meu segundo canal, onde eu falo mais de futebol internacional, é o Garden Futebol Internacional, fica sempre aqui no final do vídeo, em um dos dois lados. Bom, Neymar, hoje o Santos abriu o treino, né? E diferente do Soteldo, que voltou e deve ficar à disposição, né, para jogar contra o Bahia na segunda rodada, domingo, né, na Vila Belmiro. Jogo que está marcado para acontecer, acho que é 8h30, né? Nem lembro, devia ter olhado antes, mas acho que é 8h30. Mas enfim, o Soteldo deve estar à disposição, treinou, tudo mais, 8h30 mesmo. O Neymar não, o Neymar só ficou na academia fazendo lá o seu... Eu não sei se eu não sei qual o estágio disso, né? Se é fortalecimento ou não. Eu vou até ler depois o que o GE publicou. O GE publicou agora há pouco, né? 5h30 da tarde, eu estou gravando, são 6h30. Mas o GE publicou, né, esse horário falando que o tratamento dele regrediu, né? Então é um pouco preocupante isso aí também, né? Mas a última coisa que o Santos mesmo divulgou, né? Foi no dia 27 de março, antes da estreia contra o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. A estreia foi domingo, dia 30, dia 27 foi quinta-feira passada. Que foi, o Santos decide manter Neymar em processo de transição física. E aí explicava que após uma nova avaliação e sabendo da agenda complicada do Campeonato Brasileiro, o Santos ali junto com o departamento médico, comissão e o staff do Neymar decidiu manter ele em processo de transição física. O objetivo era melhorar a recuperação e fortalecimento a fim de evitar afastamentos maiores. Justo, eu acho bem justo. Eu ainda falei na live do trio no dia seguinte, na sexta, que a gente falou sobre isso. Eu falei, bom, é legal que o Santos foi mais transparente, melhor, tá ótimo, beleza. Não jogou na estreia. Ontem estava lá, eu já vou falar da questão da Kings League e tudo mais. Estava lá no jogo, né, de sei lá quem. E hoje não foi, ele foi treinar, claro, não foi a campo, né? É bom pontuar isso, ele não faltou treino nem nada, ele estava lá na academia, tanto que o Santos postou um vídeo lá, aquele vídeo de treino, né, dos bastidores do treino, e o Neymar está lá, fazendo lá os seus exercícios, né? E aí, a matéria do GE que eu falei agora há pouco, Neymar deve desfalcar, aliás, deve não, fala, Neymar desfalca Santos contra o Bahia e deve voltar ao time na terceira rodada, que é o Flu, se eu não me engano, no outro domingo também, mas aí já é fora de casa, no Maracanã. A matéria diz que o Neymar vai desfalcar o Santos e tudo mais, para dar sequência ao tratamento. Beleza. A lesão já foi dia 2 do mês passado, contra... Não foi contra o Corinthians, né? Eu ia falar contra o Corinthians, não foi antes, né? É que ele não joga contra o Corinthians. O Neymar tem vivido altos e baixos na recuperação, diz o GE. Na semana passada tentou fazer exercícios mais intensos no campo, mas precisou regredir no tratamento, voltando à fisioterapia e os trabalhos na academia. Embaixo disso, o problema na coxa não é sério, mas o edema não só o incomoda, como pode abrir e se tornar algo mais sério caso ele seja forçado a atuar em alta intensidade antes de estar 100% bem. Trata-se, portanto, de uma lesão que exige muita paciência e cuidado de todos. Beleza, aí fala lá, né, da questão de que antes era um incômodo e tudo mais, tal, beleza. O contrato dele atual é até 30 de junho, né, são 12 rodadas de Campeonato Brasileiro antes da pausa do Super Mundial, que para dia 11 de junho, se eu não estou enganado, o contrato dele acaba dia 30 no meio da pausa ali. Então ele pode jogar ainda 11 jogos, se contar já esse contra o Bahia, que ele deve perder, né, e mais 2 da Copa do Brasil, que ainda vai ter o sorteio. Beleza. Eu não vou questionar aqui a lesão ou não, óbvio, isso já está bem claro, né? Também não vou falar, ele poderia ter forçado, ele não poderia ter forçado, evidente, não tenho conhecimento médico para isso, né? E não acho, vou falar até da minutagem que eu vejo muita gente falando, né? Que forçaram ele, eu não acho que forçaram, talvez um jogo ou outro você pudesse ter tirado ele, não levado pro jogo,
mas ao mesmo tempo é uma linha muito tênue ali, né? Ele volta de uma lesão de mais de um ano parado, teve já uma muscular, teve outra agora, não é nada fora do comum, né? E aí, teve jogos, a gente até falou aqui no outro vídeo, que falamos mais sobre a situação em si. Teve jogos que você jogou 90 minutos, é verdade, mas vários ele foi substituído. Inclusive, a maioria, se eu não estou enganado, um só que eu acho que ele joga 90 minutos. Eu vou até abrir aqui de novo a lista para a gente falar certinho. Ele joga 90 minutos contra a Inter de Limeira, lá que ele faz, né, o gol olímpico. E só. Os outros ele não jogou. Nenhum ele jogou 90 minutos. Tudo bem que contra o Água Santa, por exemplo, foram 85. Mas contra o Botafogo foram 45, Novo Horizontino 70, Corinthians 68, Noroeste 69, Red Bull 76 minutos, enfim, não foi todo jogo forçando lá, né? Alguns, inclusive, antes do último quarto do jogo, né? Se a gente contar o jogo em quartos, 25, aliás, 25 não, né? 25 ia dar mais tempo, mas põe os acréscimos aí que dá isso aí. Então, não acho que tenha sido forçado, acho que é uma lesão de um corpo que está muito tempo parado. Não vou questionar essa parte. E aí, o ponto todo da mini polêmica, né, que eu disse no começo do vídeo, muita gente viu, o Neymar foi lá na Kings League, né, eu nunca sei quem é o time dele, quem não é, sei lá. Tem o negócio de bater o pênalti, ele bateu um pênalti treinando, né, no treino dos caras semana passada, brincando. Óbvio que isso não influencia em nada, né, o tratamento, né, ele foi andando cobrar um pênalti, né, ele não está inapto a esse ponto, tanto que é só ver os exercícios que ele faz nos vídeos que o Santos postou, né? Mas sobre a questão dele ir aos eventos, particularmente, Eduardo, não me incomodo. Mas eu entendo o torcedor médio que vai se incomodar com isso. Entendo que hoje, em um mundo muito inflamado por redes sociais, podemos dizer assim, principalmente por Twitter, e o torcedor médio fica muito em Twitter e nessas paginazinhas, e eu não estou falando isso de forma pejorativa não, é paginazinha que às vezes é pequena, às vezes é grande, enfim, mas que faz essas besteiras para engajar, né, para atingir um público maior. Então essas páginas vão zoar, vão falar, olha aí o fulano aposentado, olha aí o Neymar, olha aí, enfim, e o torcedor às vezes vai cair na pilha. Não tem como tirar isso do torcedor, eu entendo. Eu não faria isso, não entendo isso, nem consumo isso, né? Mas eu entendo, como eu estou falando, quem participa, quem gosta de brincar também e depois ser zoado, enfim, acontece, né? Só que eu só peço para... Quem sou eu para pedir alguma coisa, mas para esse torcedor que se incomoda, né? Pelo próprio bem dele, para pesar um pouquinho. O Neymar fazia isso antes. E aí você pode argumentar, mas não é legal. Pode não ser, mas assim, se ele não aprendeu até agora, com 33 anos, ele não vai aprender mais. Faz parte do combo de ter o Neymar. Dinheiro, é jogador querendo vir, é um jogador que, se bem fisicamente, é absolutamente diferente dos demais, mas que tem uma vida particular, que não é tão particular assim, né? Porque qualquer lugar que ele vai é um alvoroço. Tem essa parte aí, que qualquer coisa que ele faz chama atenção. Qualquer coisa que ele faz vira notícia, e vira debate, vira provocação. Então, ontem, por exemplo, esse negócio aí dessa Kings League, tava o João Basso lá, né, também, incrível. Ninguém falou do Basso, por exemplo, tá vendo? Ele foi na folga, o elenco folgou, porque viajou e tudo mais, e antes disso ele tinha feito o tratamento na academia, então ele não perdeu rigorosamente nada do clube, é fato. Mas aí a questão de, poxa, passa uma imagem de que o cara tá na farra. De novo, eu não acho isso, mas eu entendo quem acha, eu entendo o torcedor no geral que acha isso. E, claro, o Neymar poderia parar e pensar, de repente eu vou dar uma segurada aqui, eu não vou sair. Poderia. Ele vai fazer isso? Não vai, repito. Com 33 anos, ele não vai fazer isso agora, ele nunca fez a carreira inteira. Desde que era mais novo. Aqui mesmo, né? É que naquela época você não podia falar um A dele, né? Ele voava em 50 jogos por ano e voava literalmente para ir para a seleção e no dia seguinte voltar a jogar aqui, ou pelo menos 2 dias seguintes, né? Então, mas naquela época era festa, era evento publicitário, era
enfim, esse tipo de coisa toda. E agora, eu também acho que aquela época não era tão forte quanto hoje, né? A questão das redes sociais, da exposição nesses locais, principalmente o Twitter da vida, Instagram, enfim. Então é só isso que eu peço. Pesa um pouquinho na hora de ficar tão irritado, que faz parte da questão de ter o Neymar aqui. E claro, pilha de rival, não adianta pegar, né? Vão zoar, vão falar, é evidente. Assim como eu tô falando sério, né? Eu vi muito santista falando, o Coutinho já tá acabado e tal. E aí, tá no nível físico abaixo, mas jogou contra a gente, enfim. Então, acho que essa parte é absolutamente normal. É só não ficar se apegando a algumas coisas também. É esperar e, claro, torcer para que ele volte bem fisicamente, porque vai fazer a diferença dentro de campo também. Acredito eu que tem condição ainda de fazer diferente dentro de campo contra equipes mais fortes. Claro, a amostra até agora não foi tão boa, né? Contra jogos contra equipes muito pequenas. Um jogo de equipe de Série A que foi o Red Bull Bragantino, até que ele vai bem, mas o Red Bull tá mal pra caramba. Mas assim, foi um jogo contra uma equipe de Série A, né? Então, enfim, eu acho que só não levem tão a sério, talvez. Mas eu entendo que se irrita. Porém, não dá pra dizer que não sabia. Esse é o meu ponto aqui. O que você acha sobre isso? Amanhã a gente volta, pessoal. Se você puder, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, o segundo canal tá por aqui. E valeu!